Esse mesmo árbitro, Ramon Abate Abel, apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, cujo melhor resultado para o Palmeiras seria um empate entre os dois. O que aconteceu? Ele travou o jogo ficou empatado, ele expulsou um jogador do Flamengo e, como se fosse um prêmio, ele veio apitar justamente o jogo do adversário de Flamengo e Cruzeiro. Aliás, torcedores de Flamengo e Cruzeiro, isso é a minha opinião, tá? Esqueçam o campeonato, já tem dono, pode encerrar agora. Aliás, esse campeonato está mais manchado do que todos que eu já vi até hoje do Brasileirão. Cara, tudo bem que existe sim um pouco de incompetência do Cruzeiro, mas eu não sei vocês, eu consigo listar pelo menos 5 a 10 pontos que o Cruzeiro deixou de ganhar por erros grotescos de arbitragem. Por exemplo, contra o Inter, contra o Atlético, contra o Santos e por aí vai. Se eu detalhar cada erro, a gente vai ter um vídeo de 5 horas. Minimamente estranho, né? Campeonato manchado é o que diz o César Filho lá no SBT Brasil, junto com a Nadine Bastos. Bora reagir no final, vou deixar a minha opinião. Como sempre, se você concorda que o campeonato tá meio esquisito, deixe seu gostei no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vocês acham que é mimimi demais? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, respeitando a opinião assim como eu respeito a de vocês. Vamos embora? Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Falando de futebol, você que acompanha, você que gosta, olha, já está ficando chato repetir, mas, mais uma vez, a arbitragem foi o destaque negativo da rodada do Brasileirão. Dessa vez, a CBF afastou, mais uma vez, 2 árbitros que tiveram atuações criticadas. Hoje, o Palmeiras disse estar preocupado com o que chamou de pressão descomunal de alguns clubes com o objetivo de instaurar o caos. A declaração acontece um dia depois do clube ficar no centro da polêmica. Já virou rotina infeliz no Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada em que a arbitragem roubou a cena. Tenho 50 anos, 32 anos de futebol. Como jogador e como treinador. Há 32 anos. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tão evidente. O desabafo de Hernan Crespo, técnico do São Paulo, tem motivo. Ou motivos. O tricolor venceu o clássico contra o Palmeiras no Morumbis por 2-0, quando o árbitro Ramon Abate Abel não deu este pênalti de Alain em Tapia. O VAR não chamou. Em seguida, Andréas Pereira deu essa entrada duríssima e recebeu apenas o cartão amarelo. O Palmeiras sobreviveu no jogo e ainda virou com 3 gols em menos de 30 minutos. A vitória deu a liderança do Brasileirão ao Verdão, já que o Flamengo perdeu para o Bahia em Salvador com este gol de William José. Ainda na noite de domingo, a CBF afastou o árbitro do Clássico Paulista, Ramon Abate Abel, e o árbitro de vídeo, Hilbert Estevam da Silva. Não foi o único caso da rodada. No sábado, em Bragança Paulista, o árbitro Lucas Casagrande foi chamado pelo VAR, comandado por Gilberto Rodrigues, para revisar esse toque dentro da área de Marlon do Grêmio, diante do Bragantino. Não adiantou estar com o braço colado ao corpo, como recomenda a FIFA. O pênalti foi marcado no último lance do jogo e convertido por John. Os 2 árbitros também foram afastados. A gente joga numa liga onde a confederação não dá suporte nenhum para os árbitros. Não dá suporte nenhum para os árbitros, não tem credibilidade com os próprios clubes. Então não adianta a gente fazer palestra com os árbitros, com os jogadores, porque chega dentro do jogo a decisão é outra. E claro, eu vou estar reclamando aqui pelo meu time, mas eu falo pelos outros times que estão prejudicados também. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. São muitos questionamentos sobre a atuação da arbitragem que trazem à tona uma velha discussão: a falta de profissionalização dos árbitros no Brasil.
Uma medida que é comum nas principais ligas da Europa e que aumenta a distância do que recebe um árbitro brasileiro em relação aos melhores do mundo. Para efeito de comparação, um árbitro FIFA no Brasil ganha R$ 7.280 por jogo no Brasileirão. Um árbitro escalado em todas as 38 rodadas pode embolsar no máximo R$ 276 mil num ano. Enquanto um juiz no campeonato inglês ganha salário de cerca de R$ 2 milhões por ano. A profissionalização por lá ocorreu em 2001 e foi seguida por Espanha, Alemanha, Itália e Portugal. Uma distância que se mede também com o número de partidas apitadas. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, que no sábado à noite esteve em Corinthians 3, Mirassol 0, passou mal horas depois quando atuava em um campeonato amador em Minas Gerais. Por enquanto, nada muda, para desespero de dirigentes, técnicos, jogadores e torcedores. Olha, hoje nós estamos aqui mais uma vez com a Nadine Bastos, assim, que é especialista no assunto e tem muito a falar, né, dona Nadine? Muito boa noite, seja bem-vinda, viu? Primeira pergunta que eu te faço. Teve o pênalti ou não teve esse pênalti que está todo mundo comentando, que virou assunto nacional? É unânime, né? Um pênalti muito claro que deveria ter sido marcado. Olha isso. O que surpreende é que o árbitro e foi ainda na cara dele. Ele ainda faz o gesto de nada, contato normal de jogo. E é o que pode ter chamado a atenção para o árbitro de vídeo não recomendar a revisão do lance, porque não tem justificativa nenhuma do árbitro de vídeo. Mas o árbitro de vídeo pode recomendar e o árbitro de campo pode não obedecer, correto? Pode, sim. Pelo gestual do Ramon Abate, claramente ele deve ter falado, eu vi e entendo que não foi nada. Agora, mesmo assim, o árbitro de vídeo, analisando as imagens, falaria, vem aqui e dá uma olhada novamente, então, porque um pênalti claro como esse não tem como passar pela arbitragem e dizer que esse é um contato normal de jogo. Ali o Tapia foi derrubado, ele tinha possibilidade de disputar essa bola, de dar continuidade. Mesmo que não tivesse, sem bola é pênalti também. Mesmo que fosse sem querer, mesmo que ele escorregou. Não tem isso, não existe isso. Isso é pênalti, é um dos piores erros que eu já vi na arbitragem até hoje. Lembrando que nesta hora aí estava 2-0 para o São Paulo, placar, né? Bom, esse árbitro, eu quero lembrar a todos, esse mesmo árbitro, como é que é o nome dele? Ramon Abate de Santa Catarina. Porque normalmente eu não gosto de falar, mas tem que falar Ramon Abate Abel. Olha que coincidência, ele tem o sobrenome igual do técnico do Palmeiras. Ele esteve o ano passado apitando Fortaleza e Palmeiras aqui em São Paulo, estava 1-0 para o Fortaleza, ele deu 2 pênaltis para o Palmeiras, discutíveis, né, de interpretação, e ele foi afastado pela CBF em 2024 exatamente pelos erros cometidos no jogo com o Palmeiras. Esse mesmo árbitro, Ramon Abate Abel, apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, cujo melhor resultado para o Palmeiras seria um empate entre os dois. O que aconteceu? Ele travou o jogo ficou empatado, ele expulsou um jogador do Flamengo e, como se fosse um prêmio, ele veio apitar justamente o jogo do adversário de Flamengo e Cruzeiro. Aliás, torcedores de Flamengo e Cruzeiro, isso é a minha opinião, tá? Esqueçam o campeonato, já tem dono, pode encerrar agora. Aliás, esse campeonato está mais manchado do que todos que eu já vi até hoje do Brasileirão. Esta é a minha opinião. Agora, esse é o problema do SBT Rio, viu? Do player do YouTube, cara, infelizmente. Mas dá pra entender, né? Teve mais, hein? Não foi só o pênalti, não. Teve o lance também do Andreas Pereira no Marcos Antônio. Vamos ver. Quero ver. Um lance claro também. Olha, ele dá no tornozelo, na canela, bem embaixo do jogador. De cima para baixo, com as travas da chuteira, com força ele atinge a canela e depois ele acaba pisando no pé, mas isso é um lance claríssimo para cartão vermelho. O árbitro, novamente, próximo da jogada, mostrou apenas o cartão amarelo e, novamente, o árbitro de vídeo, que deveria recomendar a revisão do lance, acabou deixando passar. Mais um erro claro da arbitragem e só para te avisar que esse é o árbitro que vai representar o Brasil provavelmente na Copa do Mundo no ano que vem. Meu Deus, que vergonha. Olha aqui, ele estava pisando... Se é o melhor, imagina o pior. Assim, ele estava pisando na bola. Não. E aí, não. Não tem maldade. O jogador, ele falou, eu não sou um jogador maldoso. Ninguém está falando isso. Estamos falando que ele realmente foi infeliz na colocação de botar a perna ali e acaba atingindo seu adversário. Ninguém está falando que ele fez isso por querer. Porém, isso é considerado jogo brusco grave e é lance para cartão vermelho. Agora, na minha opinião também, houve 2 lances com o Gomes
que ele também deveria ter sido expulso. Um, quando ele dá um pisão na perna do Enzo Dias na lateral esquerda, e depois quando ele dá uma cotovelada, sangra o nariz do Tapa, e mesmo assim, sangrando, o árbitro não pede uma revisão de vídeo, Jesus. A dificuldade na arbitragem brasileira é a falta de critério. Assim como aconteceu no jogo do Bragantino e Grêmio, o árbitro de vídeo recomendou a revisão para marcar um pênalti que não existiu, o Marlon com o braço recolhido. Isso não foi pênalti, nunca é pênalti, isso aí não é pênalti. Não, olha lá. Ó. E ele recolhe o braço esquerdo, bate na perna dele primeiro, depois no braço, ele está com o braço recolhido. Isso nunca é pênalti. Inacreditavelmente, o árbitro, após analisar as imagens, ainda marcou essa penalidade que não existiu. Ele também foi afastado, Lucas Casagrande, do Paraná. Parabéns ao Marlon, que falou que o jogador tem medo de falar contra a arbitragem, porque pode ser punido, normalmente pode ser punido, né? Essa aqui é a grande verdade. Voltando ao jogo do Palmeiras, para mim, ainda teve o lance do terceiro gol do Palmeiras, foi originando uma falta que o Gomes fez no Tapia lá atrás, o árbitro não deu, deixou o jogo correr e o Palmeiras fez o terceiro gol. É a minha opinião, a minha visão. Eu não entendo de futebol, comecei minha carreira como repórter esportivo, amo futebol, mas sou cada vez mais desgostoso com esse futebol. Difícil. Na sua opinião, a profissionalização dos árbitros seria o caminho correto para a gente acabar com qualquer tipo de, pelo menos, suspeita de que algo pode ter acontecido? Na minha opinião, ajudaria muito. Claro que não iriam acabar as polêmicas, os árbitros continuariam errando, porém, muito menos do que acontece agora, porque eles estão dedicados somente a essa função. Como aconteceu o Felipe Fernandes Lima, que apitou o jogo do Corinthians, no sábado à noite, saiu de São Paulo domingo de manhã e foi apitar o campeonato amador em Minas Gerais, acabou passando mal. Então, o árbitro, os jogadores reclamam muito, a gente não tem tempo de descanso. O árbitro também, quando ele não é um profissional dessa atividade, ele trabalha quase todos os dias, não dorme direito, também tem outros problemas, mas é algo que poderia ajudar, sim, a arbitragem. É o que a gente espera, que pelo menos esses erros possam ajudar. Mas se fala de profissionalização, desde que eu comecei a arbitrar, já encerrei minha carreira, estamos falando sobre isso e ninguém tem essa iniciativa. E o árbitro faz tudo por amor. O árbitro não ganha dinheiro com isso, né? Ninguém vai remuneração, ficar rico não, exato, não exato. Imagina assim. Ganha muito. Inclusive, é o clube mandante que paga aí. Imagina, o São Paulo foi assaltado, ele era o clube mandante. Ó, ainda tem que pagar o cara. O seguinte, chega mais perto, por favor. Quero dizer o seguinte, esse árbitro representar o Brasil na FIFA, como diria Boris Casoy, é uma vergonha. A CBF é uma vergonha. Trocou presidência, mas continua a mesma coisa, entendeu? É uma vergonha. O que aconteceu no jogo do Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Morumbi, foi uma vergonha. O que aconteceu no jogo do Grêmio, vergonha. É vergonhoso o que acontece no futebol do Brasil. Essa é que é a grande verdade. Aliás, por favor, só para terminar, a diretoria do São Paulo também é uma vergonha. Essa é a verdade. Você vai ver junto comigo a... manchada ou não, temos que concordar que a arbitragem brasileira é pavorosamente ruim, terrível, medíocre. Isso aí não vai mudar tão cedo, infelizmente. Deixe a opinião de vocês aqui embaixo, junto com o like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou, fui!